Muito bem, estamos iniciando aqui a gravação da nossa apresentação. Eu vou compartilhar aqui minha tela e vou dar início à explicação aqui, que estava dando uma olhada diferente àquilo que vou abordar. Este tema denominado aqui de ciclo Otto e diesel. Deixa eu ver se aqui a linha de tiro, sim. Ciclo Otto e diesel. Lembrando que ciclo Otto e ciclo diesel são ciclos relacionados a motor de combustão interna, são denominados de ciclo padrão ar, e é uma aproximação que fazemos quando se trata aí de, basicamente, análise da aplicação da injeção. Então, foram ciclos criados a partir do ciclo Carnot, que movimos o motor, ciclo Rankine simples, com aquecimento regenerativo, falou anteriores. Agora, eu vou dar sequência ao processo, trabalhando neste momento com você, entendeu? Lembrando que o Otto, só para a gente fazer uma analogia, ele funciona com gás natural, etanol e gasolina, e o ciclo diesel, obviamente, com diesel, biodiesel e biodiesel. Como a disciplina denominada de produção de eletricidade, então, é necessário que saibamos estudar aí a questão para que, claro, produzamos eletricidade a partir destes equipamentos. Então, como é que se dá o processo de conversão? Então, dando sequência aqui à aula, caso, o motor de combustão interna, esse particular que nós pensamos no motor do nosso carro, motor esse ainda, né? A combustão. Então, nós temos basicamente aqui um cilindro, né? Cilindro em questão que comporta, contém, aqui no caso, pistão aqui internamente que vai trabalhar se movimentando neste curso aqui de questão. Então, do ponto morto superior para o ponto inferior, ou seja, do ponto A ao ponto B, que nós temos, por exemplo, uma região que denominamos aí de ponto morto superior e ponto morto inferior. Então, aqui, basicamente, vou dar uma tomada mais aqui ao ponto morto superior e ponto morto inferior. Então, todo esse deslocamento aqui se dá nessa região, nós denominamos ela de S, S, no caso, é o curso, tudo bem? Então, S é denominado de curso do pistão. Então, o pistão ele vai partir de uma certa posição, nesse caso ele vai descer, quando ele desce, como foi feito, né, no caso, o desenho aqui em questão, ele está descendo a direção aqui, né, quando ele abre aqui embaixo, então aqui a outra parte se chama vira, queremos mais adiante, claro, né, de uma forma mais simples, são esses componentes, dentro dos componentes, esse virabrequim gira, e rotaciona, melhor dizendo, e nessa rotação ele promove o deslocamento do pistão. Lembrando que, cara, aqui, por exemplo, vai descer. Muito bem. A pistão ele vai se deslocar do ponto morto superior para o ponto morto inferior, claro, do ponto morto inferior para o ponto morto superior, e assim ele fica, no caso, com o giro do virabrequim se deslocando para cima e para baixo. Nós temos, por exemplo, essas válvulas aqui, esse V de válvula, então a válvula A é a chamada de válvula de admissão, e a válvula E é chamada de válvula de escape por exaustão. Bem? Escape por exaustão. Muito bem. Nesse caso particular, esse ciclo óptico, ele necessariamente precisa de um ponto onde existe uma ignição. Então, de uma forma teórica, eu vou explicar aqui o procedimento.
se dá. E aí, claro, a gente vai incrementando as informações daquilo que é necessário. Então, basicamente, a ignição se dá por uma vela, vela essa, no caso, não é nada de vela, mas é um ar elétrico que ocorre, por exemplo, nesse eletrodo aqui, denominado de vela, né, por exemplo. Então, em algum momento ele vai ser acionado, e aí a ignição se dá em função deste ponto aqui quente. Então, vou ter combustível comburente nessa região, por exemplo, aqui, e aí com a ignição, o centelhamento deste eletrodo, aí eu tenho, por consequência, a formação da chama, tudo bem? Então, a ignição se dá em determinado momento do processo. Bom, primeiro o que fazemos? Então, temos as duas válvulas fechadas, tanto de admissão quanto de escape. Quando eu for deslocar o pistão do consumidor superior para o consumidor superior, isso te dará, dependendo aí da motor em questão, um giro de 180 graus. Então, por exemplo, depois de 4 cilindros, que geralmente trabalhar, ficar em linha, então ele vai se deslocar, por exemplo, de 180 graus em 180 graus. Ou seja, uma volta completa é 360. Bom, então, se eu vou sair do ponto superior, vou para o ponto inferior, abre essa volta de admissão e vou admitir o quê? No primeiro momento, a gente admite ar e combustível. Isso é H2O, tá? Essa admissão ar e combustível se dava tanto na parte relacionada à carburação, quanto na parte relacionada à injeção indireta. Então, uma válvula injetora, né, ou bico injetor, está posicionado, por exemplo, próximo aqui da válvula de admissão, para que não haja, por exemplo, perda de combustível ao longo do processo. Porque pode acontecer uma determinada distância entre a alimentação do combustível na corrente de ar, até chegar, por exemplo, ao pistão, no pistão, pode ocorrer, por exemplo, condensação desse combustível ao longo do trajeto. Então, por consequência, for instalar essas válvulas injetoras próximas às válvulas de admissão. Então, essa é a injeção indireta. Existe a injeção direta também, carros chamados de GDI, Gas Direct Injection, por exemplo. E aí, essa injeção se dá dentro aqui da câmara, tá? Então, não é o caso de trabalharemos por enquanto. Por enquanto, eu vou admitir que eu vou admitir, literalmente, ar e combustível. Então, nós vimos, em aulas anteriores, a reação ar e combustível. Então, este ar e combustível entrará, por exemplo, por essa questão aqui. Então, vai entrar uma relação ar-combustível adequada, como nós vimos uma aula anterior, na aula anterior. Então, uma quantidade de ar e combustível necessária aqui para o processo entrará, e aí eu vou admitir, por consequência, esse ótimo ar e combustível. Então, essa válvula de admissão ela fica aberta basicamente por período. Quando eu for, por exemplo, comprimir, eu vou ter que fechar as válvulas, senão ela vai escapar. O ar e combustível escapará, por exemplo, para outros lugares. Então, esse ar e combustível ele vem por um duto chamado de duto de admissão. Geralmente, ele é de plástico, no caso, por exemplo, por uma questão até de periodicidade, de isolante térmico, isolamento térmico. Então, a admissão se dá, por exemplo, né, por o conduto de admissão. E depois, quando os gases são formados expelidos para fora, né, para a atmosfera, de uma forma resumida, eu uso o duto de escape, por exemplo. Destes dutos de escape, teremos na sequência, por exemplo, um catalisador, e depois, grosseiramente falando, o escape propriamente dito, né, o escapamento propriamente de gases gerados. A não ser que eu tenha, por exemplo, um outro componente aqui denominado de turbina e um outro componente na admissão denominado de compressor. Então, eu posso sobrealimentar também esse motor em questão.
compressão. Então, vamos ver um caso agora, no primeiro momento, uma introdução relacionada aí ao ciclo OC, comentarmos sobre todos, vamos acabar falando, tá? Então, admitir ar e combustível, aí eu vou comprimi-lo, porque eu comprimo para eu juntar, esse caso, o máximo possível, o máximo que quiser, a relação ar combustível que estudamos teoricamente. Então, essa compressão se dá em função de, claro, tentarmos aproximar o máximo possível o ar admitido, juntamente com o combustível admitido, e a ignição se dê da melhor forma possível. Então, essa câmara aqui desenhada, claro que ela está desenhada dessa forma, mas ela tem que ter uma configuração um pouco até diferenciada, em função de criar uma turbulência. A turbulência, se estivesse, por exemplo, fechando, misturando café com leite, água com açúcar, digamos assim, para tentar diluir o máximo possível, ou seja, para eu tentar chegar nessas moléculas mais próximas possível, para que quando der ignição, a combustão se dê de forma mais homogênea possível. A gente sabe que isso não é possível, caso a gente tenha gás fluido, senão, no caso, fosse possível ter essa reação completa. Então, só haveria necessidade de termos, por exemplo, para colocar de forma bem genérica, catalisador, tá? Para o de poluentes gerais, os gases gerais. Não é que é somente para os combustíveis não queimados, tá? Mas, de uma forma geral, por exemplo, se tivesse prescrito, no caso, o catalisador seria ponto a ser reconsiderado, equipamento a ser reconsiderado. Bom, então, aqui eu comprimi, dou ignição. Então, a ignição se dá, por exemplo, neste período aqui, né? Dada a ignição, eu vou ter, obviamente, a deslocamento do pistão do ponto morto superior para o ponto morto inferior. E, para fecharmos o ciclo, a válvula ela é aberta, eu vou expulsar os gases. E aí se dá novamente o ciclo na ignição. Então, eu vou ter, por exemplo, 180 graus, de A para B, e B para C, no caso, por causa da sequência. Tá? Mas e B para A, novamente, vamos colocar assim, falar que seja somente uma posicionamento, tá? E B para A, novamente, é a compressão. Depois eu vou ter a expansão, tá? E somente isso, neste momento, 4 tempos, eu vou ter entrada de energia, através da queima de combustível, ou seja, através da reação aqui gerada na fornecimento de energia, de força, no caso, e a consequência do fechamento deste ciclo, como por exemplo, o escape de gás. Bem, bom, neste desenho particular, este gráfico, eu vou ter a relação pressão na coordenada e o volume na adição. Então, eu vou ter, obviamente, um volume maior, baixo, volume maior, claro que é superior, e o volume menor no ponto posterior. Aqui se chama também, caso de câmara de combustão. Então, a região, por exemplo, limite, aqui, no caso, é chamada de câmara de combustão, tá? Também chamado de volume morto. Ou seja, eu não consigo atingir com combustão essa região. Tá? A câmara de combustão se dá nesta região aqui, bem? A câmara de combustão. É onde se dá, obviamente, a combustão propriamente dita. Relação taxa de compressão é justamente quanto deste volume do curso cabe dentro dessa câmara de combustão. Então, a gente tem uma relação em caso em função do que? Em função da propriedade do combustível dentro do tempo. Tá? Mas falando aqui, né, caso dessa questão, eu vou ter uma admissão e um escape, basicamente, bem próximo dessa região aqui. Ó. Ela está justamente uma linha constante. Bem? Essa linha constante, a gente pode até senti-la como
pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica, lembrando que a bicicleta está relacionada à pressão, é mais ou menos assim que se dá, acredito que eu tenha uma gráfica aí explicando exatamente. Então, digamos que o ponto A é o fechamento da minha válvula. Então, como é que se dá aqui a admissão? A admissão ela acontece dessa forma. Então, esse nível é de pressão atmosférica, eu vou ter, obviamente, uma pressão menor que a atmosférica. Lembrando que tem a pressão, também ordenada. Né? Então, aqui no caso, eu vou fazer uma admissão de ar abaixo da pressão atmosférica. E quando eu termino meu ciclo, então isso chama, né, no caso, admissão de processo. E se dá, obviamente, uma pressão menor que a atmosférica. Bem? Claro que senão haveria a possibilidade de eu admitir ar para dentro, em caso, do cilindro. Bem? E o escape, ele necessariamente tem que ser maior que a pressão atmosférica. Então a gente costuma desenhar dessa forma aqui, tá? Grosso modo, seria mais ou menos. Tá? Aqui, no caso, denominado de escape, ou seja, a pressão de escape. Ela tem que ser necessariamente um pouco maior que a pressão atmosférica. Bem? Então tá aí. Essas duas regiões estão aqui simplificadas, nessa linha A, elas não são levadas em consideração aqui, tá? Tudo bem? O que nós vamos trabalhar é justamente quando as válvulas de admissão de escape estão fechadas. Ou seja, eu vou ter uma compressão e uma expansão. De novo, tratamento perfeito, enfim. Então, a, a parte relacionada à compressão se dá de A até B. Então, de A para B, né, frequência AB, é denominada de a compressão, caso ocorre com as voltas de admissão de escape fechadas, como comentamos. E o processo de C para D é denominado de expansão, deslocamento de pressão para o processo exterior. Bem, aí, compressão, expansão. Tá. Aí, e do ponto B para o ponto C, é entrada de energia através da queima. E do ponto D para a saída de energia calor para o meio esquerda. Tá? Então, trabalho, claramente aqui, ó, de A para B, ele tem de ser conhecido. Ele vem do motor. E de C para D é o trabalho produtivo. Bem? Então, se eu tenho, por exemplo, este calor, denominado aqui de C2, entrando nessa região de B para C, no caso, eu vou ter necessariamente calor saindo aqui de B para A, para ter um balanço de calor e trabalho. E trabalho, apresentá-lo dessa forma. Então, nesse trecho A, B, eu vou ter o trabalho de compressão. E de C para D, eu vou ter a produção de trabalho na sequência. Bem? Então, essa parte amarela aqui, ó, é denominada de trabalho específico. Tudo bem? Então, essa é a energia útil gerada no processo. Então, a energia útil, eu vou aproveitar no meu processo, está condicionada, contida no argumento. Bem? Então, de novo, eu vou ter admissão, compressão, expansão, escape. Carga, expansão, admissão, compressão, expansão, escape. Isso se dá no motor denominado de 400. 400 que tem, no caso, 4 etapas. Então, o motor de 400, ele tem essas etapas unidas. Bem?
é isso. Depois de 4 tempo. Geralmente é isso que a gente costuma trabalhar, tá? Então tá aí. Consequência. Isso é um ciclo em termos real, claro que, como falamos, né? Ciclo ideal, teórico, por exemplo, tem toda aquela configuração, mas o real, ele tem mais ou menos essa configuração. Lembrando que a admissão, a gente falou, né, no caso da pressão, é necessariamente para que ela, no caso, tenha a possibilidade de forçar dentro de toda essa configuração aí da admissão de ar. A gente tem, por exemplo, filtro, dutos, por exemplo, até chegar a, além da entrada chega no processo. Aí, fechou as válvulas, comprimir. Aqui a gente pode ver, por exemplo, que a faísca ela é dada um pouco antes. Essa faísca ela não é dada, por exemplo, no ponto C, né? Quando ele chega ao ponto superior. Ela é dada antes. Por que ela é dada antes? Pelo fato de termos retardo químico, mas também termos velocidade de chama. Então, para que ela seja efetiva, no caso, ela tem que ter, no caso, faiscamento antecipado. Né? Para que, claro, então, quando ele for receber toda aquela onda de pressão proveniente da ação, ele já esteja, por exemplo, para, né, a movimentação da direção. Né? Então, por isso do faiscamento antecipado. Dependendo aí do motor. Então, a gente vai ter mais a taxa de pressão e esse retardo, nesse caso, tanto é nosso quanto físico, tá? Eu estou explicando também situações, tá? Bem, então, como falamos, nós vamos só estudar, por exemplo, a concepção e status, eu vou explicar mais adiante aí essa simplificação que a gente costuma fazer. E, claro, em função de qual seja que trabalharemos. Então, a gente vai ter, claro, parâmetros apenas, e depois a gente leva esses carros, uma vez desenvolvidos para teste, e esses testes a gente levanta dados reais. Então, como comentei, no caso, eu tenho, por consequência, aqui, na ordenada, a pressão, a distribuição do volume, então, pressão, volume. E nessa outra situação, aquele velho gráfico, tá, né, temperatura e entropia. Temos a temperatura e entropia em função justamente dessas informações aqui. A entropia constante de 3 para 4 e 1 para 2. Então, o que ocorre aqui agora é que vamos trabalhar com ciclos reversíveis e adiabáticos. Então, por consequência, ciclo reversível adiabático, por nós, são denominados de isentrópicos. E aí eu tenho, por consequência, uma maneira de usar de equações desenvolvidas para esse tipo de condição. Bem? Então, são chamados de isentrópicos, são adiabáticos e reversíveis. Bem? Então, o processo, por exemplo, de, de 2 para 3 e de 4 para 1 são denominados ciclos, no caso, adiabáticos e reversíveis. Por quê? Porque o calor se dá somente nessas duas regiões. Né? Então, quando chegarmos no depois eu vou comentar a respeito. Bem? Bom, então aqui nós podemos ver que o volume 2 é igual ao volume 3 e o volume 4 é igual ao volume 1. Ou seja, quando são apresentados esses gráficos, é para a gente se focalizar em termos de parâmetros de cálculo. Tá? Então, o volume, por exemplo, ele é semelhante ao volume 4. Bem? E o volume 2 também é semelhante ao volume. Então, essas informações são importantes para a gente, em função de, por exemplo, trabalharmos depois com as equações correspondentes a cada termo dada questão, coisa que já fizemos, né, aqui no caso trabalharemos de uma forma diferenciada. Tá? E os processos isentrópicos, por exemplo, de 1 para 2 também.
para 2, isentrópico, ou seja, de 1 para 2 é quando há trabalho. Bem? E de 3 para 4 também da mesma forma, olhando aqui o outro gráfico, 3 para 4, quando há também trabalho. Então, processo isentrópico. Lembrando que isentrópico está relacionado a de abaixo. Então, aí, por exemplo, né, a forma como se dá aí a valor de entrada. Então, o M é de massa de ar, depois mais adiante eu vou explicar as variáveis de pressão. Então, o calor que entra de 2 para 3, isso dá por massa de ar, dá para a gente calculá-la, calor específico por volume constante, diferença de temperatura. E a perda de calor vem da mesma forma. E essa perda de calor, como se dá? Essa perda de calor se dá por na água de arrefecimento, perde por água de arrefecimento, sabe que por condição de refrigerado. Por exemplo, quando colocar água, não sei disso, mas colocar água de forma cinética, tá? Então, ele perde para água, ele perde para atrito, água, é complexo. Essas perdas de calor de casa, elas são correlacionadas dessa forma, analogamente. Então, aqui no caso, né, o cálculo se dá por massa de ar, pelo tipo constante, então a gente está vendo que o calor de caso ele aparece nas duas situações, a volume constante, porque o volume igual ao volume 4 aqui, e porque o volume 3 igual ao volume 3, tá? No caso. Serão admitidas como constante, falei, claro que ela vai ir para a temperatura, mas falando, a gente pode estar fazendo uma estimativa de valor, tá? Tudo bem? Então, tá aí. Outro ponto interessante é que somente em fluor, relação temperatura 3, temperatura 2, temperatura 4, temperatura 1. Então, tem, por exemplo, essa relação 2, 1, por exemplo. Então, tem a relação temperatura 2, por temperatura 1, que assemelha a temperatura 3, temperatura 4. Então, como se deu aqui? Para temperatura 1 é igual a temperatura 3, por temperatura 4, ou seja, essa relação é igual a essa relação. Tá. Mas para eu chegar nesse que eu tive que fazer, já está pronto. Passei por 4 para cima, passei por para baixo, tá? Então, por rearranjo, chega nessa equação. Ela relaciona. Por que disso? Somente nessa situação eu posso ter, por exemplo, né, a cálculo de eficiência térmica de processo relacionando a tempo. Tá? Então, vai ser, por exemplo, lembrando, aqui, cálculo, né? Seria mais assim, H. Então, se eu substituir os valores, por exemplo, L, 4, PH, 3, 2, e aí rearranjando a situação, né, no caso, se eu pegar, por exemplo, essa relação aqui, ó, se eu dividir por exemplo, T, T, de cima embaixo, T1, né? E aí eu vou ter, por consequência, né, a relação. Deixa eu ver. Então, eu vou ter essa relação, por exemplo, aqui, tá? Bom, aqui, claro, não está. Né? Por isso, a gente faz uma relação aqui. Então, a gente tem uma relação mais calcular para o tá? Mas a gente falei
Mas é uma relação gênero aí que a gente deixa. Aqui, ah, é P1 evidência e P2 baixo em evidência. Tá aqui que eu não quero ficar todo a gravação grande. Então, aqui, por exemplo, eu poderia fazer o seguinte, né? Onde eu vou ter, por exemplo, né? Relação deixar, né, no caso de evidência P1, vai ficar assim, né? Se eu deixar em evidência P1, e vai ficar P1, P4, P1. E aí, aqui embaixo, se eu deixar P2 em evidência, na realidade, dá para ter mais notação, né? Essa relação, essa relação 4:1 é igual à relação 3:2, bem? Então, é por isso que a gente tem, por exemplo, essa relação, por exemplo, 1 por seja 2. 1 menos 2, 2 menos 1, né, no caso. Então, a relação é a mesma, tá? Então, por consequência, elas ficam, tá? Claro que eu não estou levando em consideração, tá? Então, só lembrando, né, que 3 por 2 igual a 4 por 1, essa relação é igual, elas se simplificam, né? Simplificar, por exemplo, tudo bem? E aí eu vou ter, por consequência, né, tá? Então, somente isso ocorre, melhor dizendo, no ciclo Otto. Ciclo diesel, a gente usa de uma outra abordagem, tá? Bom, tem muitas equações aqui, eu não vou ficar reduzindo dessa forma, tá? Então, só dessa forma aí, só para vocês ter essas reduções que acabam ocorrendo de uma forma frequente nessa apresentação. Tá? Mas eu vou começando ali. Muito bem. Então, por hipóteses limitadoras, nós temos esse fluido, no caso, tido como ar puro, né? O ar tem gás perfeito, então a gente já acha que é como gás perfeito aí, o ar em questão, então, aqui no caso, pressão, volume do ar. Tá? Não há admissão nem escape, ou seja, eu vou trabalhar com tema, válvulas de escape são fechadas. De compressão, como comentamos, né, no caso, o processo entrópico, por consequência, você essa abordagem tem essa função da mesma forma, é concentrada da mesma forma, ou seja, é uma equação politrópica pelo fato de ser isentrópica, tá? É isentrópica, não isentrópica. Tá? Dando sequência, estamos constituído por um fornecimento de calor, então é claro, calor, não vou entrar em detalhes quanto a isso, claro, tá? Não vou admitir que é um calor que está no processo. Fechamento do fluido também é retirada de calor, né? Nós temos isso também. A pressão concentrada de fluido, por consequência, né? Só para a gente ter uma ideia, em termos de constância no caso, eu tenho, por exemplo, né, essa informação. Está aqui, não apareceu. Então, só o CV interessa isso aqui, tá? Então, o CV é 0,717 por 2 Joule por Celsius. 1,004 Joule por Celsius, valor específico da pressão constante. Quando é que a gente vai usar a calor específica da pressão constante? Isso se dará, por exemplo, no ciclo diesel. Tá? Então, por que dessa transparência? Para mostrar para vocês as propriedades
vários gases, no caso que a gente tem disponíveis, a gente já está admitindo, por exemplo, então, no caso, tem que passar um exemplo, a gente tem que tirar o foco. Então, nós vamos errar, no caso, em termos de valores? Sim, como falei, nós queremos para discutirmos, trabalhar, tá? Das equações. Então, eu vou ter, por exemplo, energia cliente, ela pode ser, por exemplo, do combustível. Então, e o poder calórico superior, o poder calórico, obviamente, do combustível. E por que inferior e não superior? A gente começa a refletir sobre o superior, né? Ele está na câmara de combustão, por exemplo, por exemplo, falei, e os elementos gerados, gases gerados, eu vou ter vapor d'água. E quando eu for, por exemplo, né, no caso, retirar o combustível dentro da câmara de combustão, isso na cápsula lá, onde ponto que fica analisado, o vapor d'água se condensa. Ou seja, eu tenho que retirar essa água sem deixar a água. Eu não vou ter, por exemplo, pode D, tem um exemplo, a esfera tá, de contar com essa energia de mudança de fase do vapor d'água. Então, o que vai acontecer, pode acontecer, se a gente não faz criatividade, por exemplo, no natural, a água fica pingando no escapamento. Então, essa água, uma chaminha, por exemplo, poder fazer superior, te dá, vamos dizer assim, uma saída ali ficando, colocar na conexão da água na chaminha. Na realidade, a água só se condentará, por exemplo, quando ela chegar num ponto onde apropriado ser quadro para isso. Geralmente a gente vê que a massa branca, ou seja, condensação da água ali na saída da chaminha. Bem? Então, por isso, do poder calórico, por exemplo, inferior aqui, caso que tira essa energia da condensação da água. Do trabalho este chamado de trabalho efetivo, trabalho útil, trabalho difícil, tem a relação de calor fornecido com calor perdido. Tá? Eu também posso calcular dessa forma, que é média cilindrada. Tudo bem? Aqui eu tenho a relação de térmica com energia útil, trabalho de calor fornecido, energia fornecida. Eu posso arranjar dessa forma, anteriormente, como falei para vocês. Eu tenho, por exemplo, aqui, a gente tiver, tá? A relação somente para esse solo. E esse RPC, tá? É a taxa de compressão. Eu vou ter aqui, eu vou colocar aqui, se por acaso aparecer, aí uma informação mais. Então, a taxa de compressão nada mais é do que a relação de o consumidor é o consumidor e o volume específico do consumidor. Eu também posso aproximar dessa forma. Bom, essa taxa de compressão é mais quanto eu consigo comprimir em relação a combustível. Uma das temperatura, então, por exemplo, 8. É parâmetro. Etanol gira em torno de 12. Isso. A pesquisa, né? A compressão para agir mais adiante, então ela tem uma resistência maior. A cilindrada se dá por massa gas de diferença de calculado. Tá? Aqui é a potência indicada, onde leva trabalho da rotação. Então, para cada rotação, eu vou colocar e pelo tipo de motor. Caso a gente montou o motor 400, o X ele vale 2. Então, se ele vale 2, tem que dar dois giros para efetivar em caso do processo. E a eficiência também pode ser calculada dessa forma. Caso, pela taxa
Então, a princípio, é isso que a gente tem em termos de cálculos relacionados à parametria. Bom, preciso saber isso, estamos falando, né? A gente vai trabalhar com a pressão de eletricidade. Como é que eu dar isso? Então, o etanol, por exemplo, eu construí, eu obtive o processo, o etanol é este biocombustível, ele vai ser inserido no equipamento, então, por exemplo, informação importante. Não é ainda essa potência que eu levar em consideração. Essa potência que a gente vê, por exemplo, mais dos carros. Né? Então, essa potência é o quanto de energia eu vou ter tempo para, por exemplo, girar no motor gerador de eletricidade. Isso chama-se, tá? Então, fenômeno de moto-gerador. Então, eu posso ter, tem essa técnica, moto-gerador é diesel. O que é diesel? Tem casos que a gente tem eficiência diferenciada. Tem? Isso está até relacionado aí a rotação, tá? A rotação e frequência. E nós temos também um refrigerador, salvo engano, a gasolina. Tá? Depois ele sai mais pesado. Então, tá aí. Nós temos, então, no caso, né, potência, sendo calculadas aqui, depois a gente vai chegar na potência efetiva propriamente dita, ainda, depois dela, a gente tem, no caso, a movimentação deste gerador para gerar, obviamente, a energia elétrica adequada. Então, claro, eu posso ter, falei, o etanol, mas posso ter também o biometano, comentei a respeito, mas posso ter também o metano. Então, gás gerado, eu vou, caso, né, período de motor, eu quero saber o quanto ele vai gerar, no caso de energia, por exemplo. Tá? Eu queria mais operação. Eu vou chegar até no ponto onde entrega, no caso, essa potência no eixo do gerador elétrico. Né? Só para a gente ter uma ideia, né? Tá aí, tá bom? E do diesel, a diferença é que a entrada de calor, a entrada de energia, está tem uma potência, né? Uma pressão. Então, aqui no caso, com um certo cuidado. Então, o calor específico correspondente a a pressão que muda é somente isso. Só que esse ato somente isso, que implica em, quando eu rearranjar a situação para se chegar, né, desse tipo, dessa forma cavalar. Vou me atentar a isso, vou trabalhar, vou eu vou ser para você. Eu não vou trabalhar, tenho vontade de pensar isso, tá? Esse K é em relação ao calor específico. Se não aparecer anteriormente, vai aparecer fazer mais adiante, tá bom? Esse K, talvez tenha explicado, é simplesmente em relação ao calor específico. Foi o que eu anotei, tá? Então, K, para o ar, 4, mas é a relação de calor específico com constante de calor específico para bem? Então, relação de calor específico. Bom, o mais, termos, né? Diferenciação, por exemplo, né? Essa diferenciação grosseira entre aspas, caso, do nosso pedido. Eu falo grosseira. O que a gente tem, claro, por detrás de tudo isso é que, né, eu injeto, quando eu fiz um acelerador de um tipo O, estou abrindo mais a, a válvula de admissão de ar. Né? Então, eu coloco mais ar no processo. Dei a toda uma cura, por exemplo, para saber quanto de combustível eu tenho que injetar para aquele ar que eu, no caso, deixei entrar no processo. Diz ou não. Diz quando eu fiz um acelerador, a finalidade, né, quando está no acelerador, é para movimentar a bomba de combustível, ou seja, para injetar mais combustível no processo, não importa quanto de ar eu tenho. Então, aquela massa preta, no caso, né? Massa preta que faz escapamento de caminhões, geralmente mais antigos,
são combustíveis não queimados, ou seja, tem um acelerador de combustível, mesmo não tendo ar, claro que buscando forte, né, para que o caminhão, por exemplo, a ladeira, um exemplo. E a consequência é que, claro, né, quanto mais combustível eu jogar, eu vou aproveitar o máximo de ar possível. Quando chegar no processo, sei, por exemplo, está fazendo gastar, claro, para isso, né? Então, hoje em dia a gente tem toda uma eletrônica embarcada que inibe o processo. Por exemplo, tá? Geralmente é isso. Isso falando de motor funcionando de uma forma adequada. Estou falando que isso, a gente começou a queimar uma óleo, tá? Né? Por causa do problema de retenção, o óleo lubrificante ele pode entrar, então tem mais. Claro que isso aí não está adequado, não está correto, ele pode ser, de repente, ele chama uma mapa diferenciada para ele também. Não é adequado, não é correto, então pode ser em função da, tá? Então, eu estou falando especificamente, né, de diesel. Diesel, quando fica no acelerador, ele já combustível. Então, existe essa diferença considerável. Bom, então, aqui, é para a gente ter uma ideia de como se dá o cálculo relacionado a estoque diesel, eu vou fazer um cálculo aqui, só para a gente manter a, a ideia relacionada aí aos equacionamentos correspondentes a esses primeiros pontos. Né? Então, só para a gente ter uma noção, né? Falando de ciclo ótimo, eu vou ter basicamente por especificação, aí eu vou ter ponto, lembrando que o ciclo da sentido horário, aqui lembrando que o ciclo é 4, e o volume 2 pode ser bem. Eu geralmente faço o seguinte, eu costumo colocar pontos, como vocês bem sabem, então, pontos são, no caso, relacionados aos estados de cada função aí do caso. Se vocês nas hipóteses explicadoras mais, a gente somente há no processo, então eu não vou levar em consideração o X, querendo que a relação possível é bem maior que a quase X, tá? Então, devido a isso, no caso, a situação relacionada agora. Bom, aqui nas equações, eu tenho o seguinte, né? Eu tenho informações de pressão, no caso a pressão é 1 quilograma por centímetro quadrado. No ponto 1 também tem a temperatura, porém a temperatura em função de ser da perfeito, eu tenho que trabalhar lá com em Kelvin, tá? Então 30 mais 2,3. Então a temperatura, no caso, então a temperatura, ela tem que ser em Kelvin, então vou colocar somente aí a temperatura 1 Kelvin, só para a gente recordar, tá? Ela tem que ser somente em Kelvin, então, temperatura em graus Celsius, e para eu passar para Kelvin, eu sou 273. A gente costuma 273 lá, então, não consegue até os valores depois, às vezes, eu vou ignorar, tá? Em função, claro, temperaturas não fazem valores depois da vírgula, em termos de temperatura. 273 mais 30, 303 Kelvin. Então, a temperatura é 303 Kelvin. A temperatura e o volume específico. Bem, bom, então, tá aí. Tem essas informações no primeiro momento. Então, a cilindrada foi dada, a cilindrada, lembrando, né? V, ela vale centímetros cúbicos, então a gente consegue pegar esse carro. Geralmente ela é passada no sentido trabalhar centímetros,
no caso, isso dá cilindrada, centímetros quadrados. Aqui foi dado um calor fornecido, esse calor fornecido é um quilo minúsculo, então calor de local quilo, custo ocupa em função da massa, tá? E aí, tem mais informações, a gente vai trabalhar o dado. Bem? Então, onde é que se dá a máxima temperatura, por exemplo? Vamos fazer um desenho aqui, tem uma descrição, para a gente ter uma noção. Então, eu vou ter ponto de temperatura sólida. Isso é a compressão. Isso se dá, por exemplo, no caso, somente com a compressão do ar. Quando é dada a ignição, a temperatura sobe até um ponto 6. Então, o ponto 6, ele tem, por exemplo, ele der, tá? Né? Temperatura fácil, você fecha de novo, sentido horário. Né? E aí, grande F6 é igual a F4, F6 só, da mesma forma que bem? Muito bem. Então, o ponto 3 é a resposta A, né? No caso. Tem que chegar nela. Bem? Então, iniciando. Começar pelo ponto 1. Eu costumo criar essa tabela em função justamente daquele que vai me dar, né, de utilização de equações. Então, por exemplo, quando eu tenho duas informações, pressão e temperatura, nessa primeira linha, eu posso usar a equação da certeza. Então, eu tenho P1 igual a P1. O que eu vou buscar, justamente por isso que eu tenho a equação, terei. Bom, constante do ar, temperatura por pressão. Bem, a constante do ar, ela foi dada em quilograma-força metro por Kelvin, tá? Então, eu vou Kelvin, temperatura, já passamos para Kelvin. E a pressão? A pressão é 1 kg por centímetro quadrado, tá? Centímetro quadrado, dado, por quê? Porque aqui, no caso, tem quilograma por metro, tá? Então, esse metro vai, no caso, fica, no caso, de trabalhar com metro quadrado. Então, eu vou ter, né, 1 kg por centímetro quadrado, para aqui, ó, dividido por quilograma por centímetro quadrado, né? Força por área. Então, esse centímetro quadrado, eu passo multiplicando aqui, ó, 10 a quarta, tá? Como se eu estivesse fazendo isso, ó. Por exemplo, se eu ver a pressão, né? A pressão, então, é 5 por 10 a menos 4, que também, né, no caso, ele pega a quarta, tá? E arranjar a equação, eu falei. Então, isso aqui vai ser por metro quadrado agora, tá? Então, essa informação, caso, resultará, desculpa, essa equação resultará em, veja, 0,88, total, 89, aproximadamente, 0,89 metro cúbico por segundo. Eu terei 0,89 na posição mais volume, é igual ao meu volume 4. Então, aqui eu também terei 0,89. Bem? Muito bem. Bom, das equações existentes, uma delas relaciona os caras com o rendimento térmico. Tá? Rendimento térmico. Então, o rendimento térmico nada mais é do que, por exemplo, essa equação aqui, ó, taxa de compressão, tá? Vou rearranjar passo. Então, aqui no caso, ficará, tá? Eu vou rearranjar passo a passo, vai ficar assim, taxa de compressão, tá?
igual a menos meu rendimento externo. Eu vou passar a faixa de compressão multiplicando, passar a diferença disso, né? Menos a inventar dividindo, vai ficar a taxa de compressão, igual a sobre, né, no caso, né, no caso, né? E aí, esse expoente eu vou passar para o outro lado, né, invertendo a transformação, a taxa de compressão, nada mais é do que, né, no caso, já vou substituindo o valor, tá? Dividido por rendimento térmico foi dado, vale 0,56%, 8%, bem? Elevado a 1,4, que é o K, bem? Então, a minha taxa de compressão valerá, caso for, tá, 7,79 anualmente. Então, faz 7,79. Bom, a finalidade de acharmos, por exemplo, essa taxa de compressão, fica a taxa de compressão nada mais é do que P1 vezes 2. Ou seja, PO2, por multiplicação por 2, será dado específico 0,89 dividido pela minha taxa de compressão, 7,69. Tudo bem? Então, o volume específico aqui, ó, caso valerá 0,14, 114, 0,14 metros cúbicos. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, 0,14, tanto quanto aqui, ó, 0,14. Porque o resolve bem? Pronto. Então, o que eu tive até aqui é justamente todos os pontos encontrados no primeiro momento do volume específico. Bem? Dando sequência ao processo, aí eu vou ter, por exemplo, o seguinte, ó, os pontos de 1 para 2 e de 3 para 4, caso, o processo é isentrópico, né? Mas é bastante perfil. E eu vou colocar isso aqui, tá? Pelo fato do processo ser isentrópico, ou seja, F5 de F5 igual a F2, 2, então, isso significa dizer que a pressão tem que passar pela pressão ou seja, só usa essa quando eu, caso, né, tiver essa condição, o processo isentrópico. Tudo bem? Eu vejo onde, por exemplo, aqui, ó, né? Vejo esse gráfico aqui, ó. S igual a F2. Bem? Gráfico de temperatura e pressão. Tá? Mas eu também sei. A entropia ordenada gráfica. Então, de 1 para 2, 3 para 4, eu posso passar, por exemplo, esse recurso que estou vendo agora, essa equação. Então, é somente neste caso, essa informação. Então, aqui no caso, vai ser P2 igual a P1, aí relação elevado. Quem é esse cara? Mas é do que? Tá? O volume do 2 é justamente a taxa de compressão, é que você tem nova encontrada, tá? Você vai dar uma encontrada. Então, aqui no caso, a minha pressão nada mais é do que uma escala por 7,7. 7,7. Então, 7,7.
por centímetro quadrado. Por que por centímetro quadrado? Essa relação, caso, volume todo, ela não tem unidade, tá? Então, se eu coloquei 1 kg por centímetro quadrado, a resposta será 1 kg por centímetro quadrado. Bem? Então, achei, por exemplo, pressão no ponto 2. Aí, dando sequência ao ponto 2, eu sei que, né, no caso agora, vou fazer 7 anos, F17 aqui. Então, eu tenho agora duas informações nessa linha, na linha 2. Duas de 3, eu posso achar a temperatura. No caso, usando a equação de gás perfeito. Então, no caso, está lembrando, tá? 3 igual a temperatura 2. A rotação, temperatura 2, pressão, e coloca então, a temperatura 2 será pressão da 7, eu vou passar, eu vou ter que passar no caso para quadrado, para quarto, volume específico 0,24, né? E para a constante do ar, que a minha temperatura no ponto 2 valerá 17,24 e 188,7 Celsius, 88,7. Bom, então achei, né, todas as informações relacionadas ao ponto 1, todas as informações relacionadas ao ponto 2. Aí eu não tenho outra alternativa a não ser usar essa informação aqui, ó, tá? De conhecimento de energia por massa. Então, esse cara, por exemplo, nada mais é do que a taxa de calor fornecido, no caso, se relaciona, que é, né, calor por massa certa, tá? Por exemplo, nós vimos isso numa aula correspondente aí à cantina, tá? Porque, obviamente, o número são segundo o valor dele, e se eu substituir, né, no caso, quem é o pH aqui, eu vou ficar massa pH, eu substituo constante, caso, substituo massa pH. A massa dela, no caso, pode ser simplificada, então só vou ter o valor específico do volume constante e a gente chega na temperatura. Bom, o que me interessa, o próprio item A, caso pede, é justamente a temperatura de 23. E nada mais é do que, né, falou, falou específico volume constante, mais a temperatura. Isso me arranjando a equação assim, tá? Então, eu tenho essa aqui, 3 abaixo, certo? Então, a temperatura no ponto 6 será que agora está calculado. Se não, não aconteceu. Por isso que eu anotei todos os constantes. Aqueles valores são literalmente constantes. Né? Usamos eles como dessa forma. Tá? O valor dele é de 0,7. Só que está em kilojoule. Passar para quilocaloria. Então, ponto 17, eu dividi por 4,18. O valor dele é 0,71. Então, 0,7. Vamos colocar aqui embaixo, valor específico da constante do ar, que vale 0,7 quilocaloria por quilômetro, tá? Esse valor, ele é um pouco assim, tabelado, tá? Mas é um valor constante utilizado. Tudo bem? Boa. Então tá aí. Então, temperatura no caso,
Temperatura do caso entrada de 17%. Calculando aqui na casa, eu tenho uma resposta seguinte: 3,71, 2,7,6, valor centavo, 2,761, tá? Falei, né? Então, a aproximação já que foi realizada com exemplo. Bom, na linha 3, eu tenho, no caso, duas das três informações possíveis. Então, a linha 3 pode ser a oportunidade perfeita. Aqui, no caso, eu tenho questão da temperatura. O que eu faço? Arranjo a equação e obtenho aquilo que eu quero encontrar, que é a pressão 3 aqui no estado particular. O ar, temperatura de 3 e o substituindo valores, então eu terei constante do ar, 9,3, temperatura 3, encontrado anteriormente, e pelo volume, no caso, conhecido, que é 0,14. Tem o volume suspeito igual ao volume, certo? Então, aqui, ó, 0,14. Bem? Então, se eu fizer isso, eu vou obter, claro, um valor grande de temperatura, de pressão por metro quadrado. Eu vou dividir aqui, aproveitar o dividir por 10 a quarta, para transformar para centímetros quadrados, tá? Então, foi proposital esse 10 a quarta aqui, ó. Mais simples, transformarmos e deixarmos claro na tabela para fazer uma coisa quadrada, bem? Então, vai ser 29,3 vezes 2,60,6, dividido por 0,114, dividido por 10 a quarta. O valor encontrado é 71,2, 71,2 kg por centímetro quadrado. Então, aí, eu vou continuar com esse cache, no caso, né, essa tabela, no caso, tabela, só para a gente, obviamente, terminar no primeiro momento, todo o estado, todas as relações, tá? Na sequência, eu vou calcular aí a potência do motor, tá? A potência do motor, potência essa, em particular, potência indicada, né? Nós conseguimos encontrar o tipo de potência neste primeiro. Bom, então aqui, falar mais um pouco, deixa eu comparar, tá? Então, eu estou, por exemplo, uma situação onde, no caso, só tem uma informação na linha 4. Na linha 3, eu tenho todas as informações. Então, você tem de partir do seguinte: da mesma forma, assim, eu sei que o processo 3 para 4 é isentrópico. Que implica em dizer que, caso a pressão no 3 igual a minha pressão no ponto 4 vezes o 4. Então, o que eu preciso calcular aqui, no caso, pressão no ponto 4. Então, pressão no ponto 4, nada mais é que pressão no ponto 3, que vale 61,2. E os volumes correspondentes é o volume 1, 0,14, dividido pelo volume 2, 0,39, elevado a 0,4. Então, se fizer o cálculo aqui, eu vou, claro, o valor da pressão no ponto 4. Então, está 14, 69, 16, tá?
vai dar intensidade total de 1,2. Pressão 4 vezes uma força por centímetro quadrado. Isso no caso de por centímetro quadrado. Só para a gente tratar aqui, e, né, tendo duas informações precisos, eu posso usar e considerar perfeito. Então, só para a gente finalizar, como falei, pressão 4, seno 4, igual a par, tranquilo. Tá. Eu preciso encontrar aqui justamente temperatura. Tá. Bom, aqui no caso, resultará em pressão 4, 4, 100 kg por metro quadrado, tá por 2 aqui. Aí eu tenho o volume específico de 0,79, tudo obviamente pela quantidade de ar 29. Então, a minha temperatura no ponto 4 estará em, vejamos, 4 vezes a fora, 1.200 parâmetros. É muita coisa, né? Perde um pouco de energia. Bem, então essa energia sensível pode ser usada, por exemplo, né? Por exemplo, bem, bom, terminada essa primeira parte, as equações existentes, tem que falar o seguinte, sempre montam um formulário, tá? Aqui no caso, eu tenho resistência térmica igual trabalho físico por calor. Tudo bem, foi dado. E pode calcular, por exemplo, o calor permitido. Com reagir à equação, eu vou ter trabalho. Tendo trabalho, a potência indicada, que é o que ele está pedindo, pode ser calculado dessa forma. Trabalho, trabalho, rotação e o tipo. Bem, então, o que eu preciso é achar quanto vale o calor aqui no caso. Tá? O calor é na mais do que a massa que é, vezes aquele calor permitido. Tá? Então, é justamente essa equação aqui. Ó. Tudo bem? Essa equação que eu coloquei anteriormente. Então, eu rearranjei ela. Então, para que eu chegue na massa de ar, eu tenho que saber que o cilindrado, caso, né, pode ser usado como recurso. Então, a minha massa de ar, nesse caso, era mais velha pela diferença de volume. Então, a minha massa de ar, substituindo valores, isso, né, pode estar em centímetros cúbicos, passar para metros, então, às vezes, 10 para 6. E vou dividir, obviamente, pelos valores encontrados, 10,39, menos 10,37. Então, a minha massa de ar, nesse caso, valor A, chama, né, 10,36, por 19, 93, 10,36, 10,36, 10,36 quilos, certo? Bem, indo lá, né, falou, terei 1,93, 10, 6, e 359, 356. Portanto, meu valor aqui como tudo foi de 1,93, 10,36, 0,69 aproximadamente.
quilocaloria. Tá? Sei. Substituindo na equação da rendimento térmico, então eu terei que o trabalho será térmico vezes o calor encontrado. Fornecido 56% dessa energia. Certo? O meu trabalho valerá. Quero nós trabalho, quero quilocaloria. Bem, claro que depois a gente vai corrigir tudo, tá? Essas unidades. Tá bem? X, quero ver a bem. Bom, então, mais. Bom, então, esse trabalho, tá? Em quilocaloria, eu vou ter de, obviamente, corrigi-lo quando for calcular, por exemplo, a potência de cada. Então, a potência de cada é mais do trabalho encontrado versus penal. Eu vou passar agora para Joule. Né? Então, eu vou ter de 4.180. Então, eu vou passar de quilocaloria para Newton. Olha, Newton. Vai diretar Newton 200, né? Joule, não, desculpa. 0,39 vezes 480 e aí, eu vou ter que dividir esse valor por 735 para passar para cavalo. Bem, tudo isso eu vou depois passar para vocês. Aí, esse tipo de cálculo tem que ser na rotação de 5.600. Então, 5.600, RPM, rotação por minuto. Depois dividir por 60, e o 2 entra aqui, e faz parte da equação. Tá? O 2 é do X. Tem o X aqui para vocês. X. Bom, então, esse cálculo vai acabar resultando em, vejamos, 59, 103,4 cavalos. Claro que tem que fazer 22, então, falei. Bem? Bem. Então, é, só para a gente ter uma noção, né? Quilograma por uma quilocaloria igual a 4.780 joules, tá? Claro, esse valor aqui de 103 foi por aproximação. E um cavalo é igual a 65 joules por segundo. Por isso que eu disse que é ali, tá? Ou watts, tá? 65 watts. Porque cavalo também pode ser equivaler ao watt. Né? Watt é um joule por segundo. Tudo bem? Então, essa conversão tem que ser feita. Ok? Então, aí o que falta agora é justamente achamos possível, porém, o tempo, tá? Então, eu terei de fazer? Eu tenho de achar quanto vale minha taxa de calor. Certo? E aí, a apresentação, que é justamente calor,
Então, aqui eu posso, por exemplo, eu relacionar essa calor, entrada, PIB, essa questão essa questão do valor da resposta. Então, menor que rotação. Isso tipo de questão. Olha só, eu vou ter de trabalhar com esse local fixo, mas eu tenho que local fixo, local fixo. Então, vou deixar dessa forma, porém, claro, isso vai funcionar para tudo, tá? Aliás, essa para ele pede a vazão máxima em horas, tem? Pede a vazão máxima em horas, para isso, seguinte, ó, na rotação por minuto, então, eu vou ter uma taxa de calor correspondente a quilocal por hora, tudo bem? Por hora. Então, para esse ponto 69, quilocal, vezes 600, vezes 60, vezes por 2, que é o tipo de motor. Então, eu tenho 1 quilocalorias por hora. Tem esse cálculo de também. Eu não sei que é a minha taxa, assim, de calor, ela está bem relacionada. Fazer um máximo de quilocalorias, para substituir, para achar quanto vale, para fazer um máximo de quilo por hora. Então, eu tenho por 9.000 para poder caloria. Quilocaloria por quilo, tá? Então, o valor aqui estará em 11,86 quilos por hora x igual a 8, tá? Tudo bem? Eu dou 11,86. Ou seja, bateu. Tudo bem? Bom, então, primeira abordagem relacionada a essa questão. Quanto de combustível tem de consumir para se chegar nessa condição? Eu falei para vocês, isso aqui no caso, é o quanto de energia, no caso, tipo, o quanto de combustível tem de ter para ter uma certa condição atendida. Tudo bem? Então, primeiro momento atendido. Aí, uma segunda condição está relacionada a diesel. Então, a primeira abordagem pode relacionar o etanol e metano. Bem? E neste, em particular, eu vou trabalhar com o biodiesel. Bem? Biodiesel. Claro que ele, né? Diesel. Bom, o que diferenciou, por exemplo, o poder calórico, tá? Mas, de novo, esse poder calórico, ele pode ser tanto do etanol quanto do metano, por exemplo, para se chegar à função em questão. Né? Avaliado. Obviamente, eu vou gastar mais combustível se for, por exemplo, metano, vou gastar mais combustível se for etanol, por termos é muito mais que se for diesel. Bem? Por conta dele. Pelo fato de poder fazer isso, tá? E aí, aqui no caso, para a gente entender, fechar essa primeira etapa, aí eu vou ali, depois eu retomo, eu vou, no caso, correlacionar o diesel com a série. Por exemplo, cilindrada do diesel acaba sendo maior, por exemplo, geralmente caminhões que são pelo Rio de Janeiro, nós temos um problema relacionado ao país,
aumentar a resolução da gasolina, o diesel, basicamente, por uma estratégica destinada a transporte, tá? Basicamente, de oferta mesmo, geralmente, tá? Bom, então, nós temos aqui, ó, tá vendo? Anti-afundada, né? Tá? Coisa que, por exemplo, eu tinha que correr a tabela, porque eu teria que fazer, tá? Eu não sabia que tinha atividade. Enfim, tá lá. Bom, então, ele está falando que ele deu basicamente as informações para a gente. O que farei é justamente construir aquela nossa velha tabela. Então, eu tenho, por exemplo, 100%, 100%, 2, 4, as pressões correspondentes. Então, pressão 1 vale, pressão 2 vale 60, pressão 3 vale 60 kg por quadrado. Temperatura, também importante. Temperatura, então, 300 Kelvin. Temperatura, então, 32 Kelvin. Bem, ter mais informações, se não ainda, ou seja, 3 trabalhar. Então, vou começar, obviamente, pelo ponto. Então, é o seguinte, eu vou ponto, para mais velho, já rearranjando o passo, tá? Então, se estiver em valores, 29,3, né? Aqui no caso, questão quilograma por metro quadrado, passando por 10 a parte ao metro quadrado, portanto, o volume específico vale da casa 29,3 de 10 elevado a 10,879. 0,79 metros cúbicos por quilo. 0,79. E no ponto 4, eu também tenho essa informação, 879. Porém, muito cuidado, o volume específico do ponto 2 é diferente do volume específico do ponto 3. Muito cuidado com isso. O volume específico do ponto 2 é diferente do diesel. Bem? Bom, o que eu sei? Né? Eu sei que a entropia é igual a entropia do ponto 2 é fácil, tá? Isso implica dizer que a minha pressão para cá igual a 2, eu quero encontrar aqui o volume de ponto 2. Estou dando essa aqui, ó, o volume de 2, né? Aqui não, questão específica 1.2, então, aqui no 2, valerá. Então, vai ser 60, H, 0,47. Eu tenho 0,47 metros cúbicos por quilo. Bem, 0,47 por 1.2. Então, só conferir. Bom, na linha 2, eu tenho informação de pressão e volume específico. E a temperatura vai sair por consequência. Tudo bem? Então, no ponto 2, a temperatura 2, arranjo a equação,
nada mais é do que a pressão, 2, vou passar para metro quadrado, para pegar essa parte, ou, no caso da potência, eu divido por gente, e vou dividir pela quantidade do ar. Portanto, temperatura de 1.2 será 4, 9.2 aproximadamente. Na linha 3, eu tenho todas as informações de então, no caso, só clicar com a cima da perfeita. Então, 3, nada mais é do que constante do ar, chamado de a temperatura, estado, 2 e a pressão correspondente ao ponto de questão também, no caso, 10 programa força no quadrado. Aqui no caso eu terei 29,3 vezes 2,263 dividido por 100 por 10 escolas. Por encontrado, 10 milhões de metros cúbicos. Pronto, todos os passos do estado do ciclo foram encontrados. O que vai faltar aqui no caso, né? De uma forma, a pressão dos passos, então eu posso já vou primeiro fechar essa equação e depois a gente calcula a informação querida. Tá? Então, aqui no passo S3 igual a S4, eu sei que a pressão 6 vai dar cá igual a pressão 4 por multiplicar 4 vai dar cá. Então, eu quero justamente a pressão de 4. Será a pressão que multiplica a relação de volume CD é 0,7 por 0,679 elevado a 4. Portanto, a minha pressão, no caso, tudo valerá 5,79 3,6 3,3 kg por centímetro quadrado. Aqui, e para a gente fechar aqui o ciclo de pressão, né, recebido, eu tenho duas perspectivas, duas informações aqui. Eu tenho duas informações das possíveis, então eu vou calcular, por exemplo, a temperatura aqui. A temperatura do ponto 3, usando a equação das perfeitas, vai ser Q3 igual a pressão no ponto 3, 6,3, a na 10 a quarta, por multiplicar no ponto 3, 4. Agora, no ponto 4, eu coloquei 3. Por específico correspondente, 79, no ponto do ar, 29. A temperatura no ponto 4, que a gente falou, analisar, né? Acho que tem aqui, né?
Bom, o item A que pede o seguinte para a gente: qual é a taxa de compressão? A taxa de compressão, lembrando, por bem, então a taxa de compressão é o valor 0,879, 0,4 a taxa de compressão, tá, será 0,879 dividido por 0,47, 8,7. Uma relação apenas. Portanto, a gente pode dizer 2 níveis. Massa de ar trabalho no ciclo, então item B, para mais do que a cilindrada, massa de ar, e a diferença do volume, 5,2, cuidado também, tá? A massa de ar, bem? É B. Cilindrada foi dado 1.000 kg, desculpa, 5.000 centímetros cúbicos, 5 vezes 10 a menos 3. Ou 5.000 vezes 10 a menos 6, bem? E aí, as diferenças do volume 0,879 menos 0,0, está certo. Então, a minha massa de ar será 0,879 menos 0,047. É isso, 10 quilos, tá? Tá lá. Calor fornecido, calor fornecido, pH, né? Nada mais é do que a massa de ar encontrada, a pressão constante agora, muito cuidado quanto a isso, temperatura 3, temperatura 2, que a gente tem, tá? A questão massa de ar, falado anteriormente, 3, todos constante, 0,639, temperatura 3, 2,3, temperatura 2, 9. Então, o calor fornecido, no caso, foi 6 vezes 10, 6 vezes 10, então, 1,58 quilocaloria, 1,54. Bem, a estimativa de relação a combustível. Então, a relação a combustível, ela pode ser relacionada, posso fazer assim, poderia fazer isso, não foi dado, não sei se foi 10 a 4, eu não processo mais, você pensou você. Poderia fazer isso, fiz aqui, caso, geralmente é 10 a 4, tá? Local, isso era para ser um dado do bem. Então, faltou, faltando. Sentido. Eu consigo encontrar
quanto vale é, a massa de combustível dessa estação, tá? Então aqui, por exemplo, aqui era mais velho que 0,4, tudo bem? Tudo. E aí, a relação ar-combustível, deixa eu ver isso aqui, não precisa bastante a transparência do slide. Então, combustível ar, na verdade, é combustível de massa de ar. Então, 1,88 dividido por 6. Bem, com relação ao combustível ar, por quê? Por 6. Aqui, ó. É 6,6. Está contando 10,4. Então, está 1,88 dividido por 60. 2,88 aproximadamente. Então, esse valor aqui também é igual a 60 vezes 4. Só para a gente fazer uma relação, tá? Vamos fazer essa relação. Bem, bom, aí, feito então, achamos a relação de rendimento térmico. O rendimento térmico ele pode ser encontrado dessa forma aqui. Então, tá, desculpa, o item esse, eu posso ter, que é só, esse, transfer, colocar aqui, 4, então, 4, 6, 6, 7, 6, talvez isso aqui seja 6, tá. Diferença de temperatura, 4, 190, 60, 60. Então, o calor perdido aqui, tá? Fazer o cálculo. 6, 10 elevado a 3, 6,71. 6 é a diferença de temperatura. 0,61 para mim. Beleza. Bom, se perde, qual foi isso agora? Se perde, perde o PL, perde PH, e você. Então, eu recebo, você também vai falar de passar. 0,71, dividido 1,78, igual 0,92. Bem, 0,92. Certo? Ok, 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 ok. Vai faltar pressão, tá? Média ciclo, e pode ser encontrada dessa forma. Então, o trabalho é baseado em pH, ou seja, 1,78 menos 1,71 igual a 0,17 quilocaloria é o trabalho ou energia útil. A gente sabe que esse trabalho pode ser calculado na pressão média, resultado. Uma pressão média, ela é mais velha que 17, e
Bom, aí, o que acontece? Que local, depois de passar para quilograma-força vezes metro. Então, ao invés de 4.800, nós vamos passar para, tudo bem? Aí, vai passar pela vezes metro, passar por 10 aqui, se 10 passar para, vai deixar para, deixa eu ver, tá sentido, tá certo. Certo. Então, só recapitulando, esse 402, como, como para passar para Joule, que é Newton vezes metro, está por 480, e em Newton, é, 10 Newton é 1 kg, tá? Então, vou ficar somente por 402 com 480, ou seja, entre aspas, 10 a menos. Bom, por causa é isso, a relação. Então, 10 é, 10 vezes menor. E o 10 a casa, eu botei, por exemplo, o quilograma, então, passar para centímetros. Então, metro, então, metro, tem. Então, fazendo cálculo, ele, a pressão média valerá. Nós vamos quilograma por centímetro quadrado. Então, a pressão média vai ser nós vamos por que você faz isso? A gente tem uma ideia de experimentação, pode experimentar ou não, e, claro, a média, tá, por exemplo, qual é a medida da pessoa. Mas, para essa questão, teoria é o processo, tá? É a condição temos aí de vida útil de uma instituição. Então, parâmetros que trata disso, porque de condição. Para a gente fechar, tem G. Então, esperar um pouco, tomar uma água e a gente retorna. A rotação do motor permite uma potência indicada. Então, a potência indicada, a gente vai ter a potência indicada de 146 cavalos, eu posso transformá-la para transformar para quilocal. Então, para quilocaloria, tem o cavalo para quilocaloria. Vou passar para joule, por exemplo. Então, já por 755, passando para o por 480, passar para quilocaloria. Então, a minha potência indicada será, por exemplo, 146 5,67 quilocaloria por segundo. Então, vamos fazer o cálculo de garantia. 56 mil, 144, tudo bem? Bom, aí eu tenho essa equação. Fazer o trabalho, rotação. Ele pede a rotação, então, a calculá-la. Vai ficar potência aplicada, certo? O tipo de pessoa, e pelo trabalho. É isso, você, a rotação
pede isso. Aí eu vou diagnosticar, passar para no tá? 160, eu estou no sistema para passar para mim. Já. Eu faço 25,67, 120, não vou encontrar depois. R, o valor aqui, 50. Bem, falei, que eu tenho ideia, mas não sei. Cuidado, tá? Ó, é isso. Depois eu passo para você. No caso, sugestão, são vídeos da sugestão que eu deixei tá? Relacionados a isso também. O que eu farei agora? Eu vou, caso, né? Fazer um intervalo, depois falar em relação a isso. Eu vou parar aqui a gravação. Espero que tenha dado certo.